todos possam ser bem-vindos para a grande história de um menino que veio com uma missão incrível, que é salvar eu e você. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque você está aqui nesta noite. Vamos contar a história do nascimento de um bebê muito especial. Situada entre as colinas da Galileia, a pequena cidade de Nazaré era o lar de José e Maria, que posteriormente se tornariam os pais terrestres de Jesus. José pertencia à linhagem ou família de Davi, e quando saiu um decreto para o levantamento do censo da população, ele teve que ir a Belém, cidade de Davi, para ali registrar seu nome. Era uma jornada penosa, dadas as condições em que as viagens eram feitas na época. Maria, que acompanhava seu esposo, sentia-se extremamente fatigada. Ao subir a colina na qual Belém se localizava, e como desejava um lugar confortável onde pudesse repousar. Mas as hospedarias estavam todas lotadas. Os ricos e orgulhosos estavam bem hospedados, enquanto aqueles humildes viajantes tiveram que encontrar descanso em uma rude estrebaria. Lindo bebê, precioso bebê, missão da qual jamais ele se esquivou. Jesus teve uma única e importante missão nesta vida, que é a salvação aos pecadores. Chegando a uma conclusão talvez triste, deveria ser triste, mas para nós é alegre. Jesus nasceu para morrer por mim e por você. Triste ou alegre notícia para mim ou para você, mas Jesus realmente nasceu para morrer. Quantas vezes eu e você paramos para pensar que um bebezinho viria com a missão de Salvador? Quantas vezes eu e você paramos para meditar na história deste bebê, no trajeto deste bebê, aonde é que esse bebê foi parar? Por mim e por você. Triste história, mas ao mesmo tempo feliz a nossa vida por pertencer ao homem que este bebê se transformou e que teve como missão ir até a cruz por mim e por você. Ele começou a viver um bercinho de palha, uma manjedoura, e o trajeto dele por mim e por você foi até o Calvário, onde ele estendeu os seus braços, cravou as suas mãos no madeiro, cravou os seus pés, mas dizendo sempre assim: eu vou salvar o homem. Eu vim para salvar o pecador. Eu vim para livrar a humanidade da morte eterna. Que missão! Que missão! E foi cumprida a tempo. Foi cumprida com amor. Aí pergunto para você, e você talvez pergunte a si mesmo, ou indagando ao relento, ao vento: que amor é esse? Que amor é esse? Que leva um homem que ama incondicionalmente até a cruz. Um bebezinho que veio com uma missão tão importante e ainda não terminou. Ele hoje clama ao nosso coração. Ele hoje clama a mim e a você: queres ser salvo? Queres viver eternamente? Creia em mim. Na Bíblia, lá em João, no capítulo 14, de 1 a 3,
Ele fala assim, ó: vou para o meu Pai para preparar-vos um lugar. Preparar um lugar para mim e para você. Porque ele fala assim, ó: porque para que onde eu estiver, estejais vós também. Que missão maravilhosa este homem tem. Que missão maravilhosa aquele bebezinho lá da manjedoura. Um bebezinho que, mesmo antes de nascer, já começou a ser perseguido. Ainda bebezinho já estava sendo perseguido por alguém, por um ser que viveu algum tempo em amor, que viveu algum tempo em obediência, mas que resolveu se rebelar, resolveu pensar por si mesmo. E uma coisa eu digo a vocês, amigos: quando nós pensamos por nós mesmos, geralmente não pensamos o melhor para nós. Quem pensa e quem quer e quem buscou e ainda busca o melhor para mim e para você é aquele bebezinho que há um tempo atrás conta-se que nasceu numa manjedoura, que não foi permitido a ele nascer nem numa pousada, que foi tirado o direito de nascer em uma cama, foi tirado o direito de nascer sob um teto, mas sim, ele foi deixado para nascer, indicado. Alguém disse assim: olha, eu tenho ali no fundo uma estrebaria, aonde eu abrigo os meus animais, mas o seu bebezinho pode nascer ali. Vocês aceitam? Maria, fatigada, quem aqui é mamãe? Quem aqui é mamãe? Levanta a mão. Quem aqui é mamãe sabe do que eu estou falando. Que quando chega ao final da gravidez, né, Marlete? Quantos pensamentos voltados para aquele momento, não é, Ana? Quantos pensamentos, quantos planos feitos, não é, Antônio? Quantos planos feitos para que o bebezinho nasça num lugar tranquilo, não é, irmão? Mas ali tinha um problema sério. O bebezinho não teria um lugar tranquilo para nascer, mas ele teria sim um lugar entre os animais, aonde era abrigo dos animais. Foi que esse bebezinho nasceu. Mas, como eu disse a vocês, nasceu com o firme propósito de salvar eu e você. Na infância, um bebê comum, uma criança comum, uma criança que brincava, uma criança que obedecia a seus pais, uma criança comum, como eu e você já fomos um dia. Ao ficar adulto, conhecendo já a sua missão, então começa o quê? Ir pregar o Evangelho, curar pessoas, mostrar para as pessoas o reino de Deus, mostrar para as pessoas que ele não tinha nascido por acaso, que já tinha sido feito um plano, mas ele se propôs a cumprir este plano. E crescia Jesus, a Bíblia fala, em graça e sabedoria, em estatura e sabedoria diante de Deus. E na idade adulta, então, Jesus começa então a mostrar para nós o que é que nós devemos fazer, como é que deve ser a nossa vida. Qual é o plano dele para a minha vida, para a sua vida? Aquele bebezinho agora é um homem ciente das suas responsabilidades e da sua missão. Mesmo sabendo que o trajeto começaria no Getsemane, o seu sofrimento, o seu calvário, já começaria ali no Getsemane.
quê? Terminar a missão terrena. Porque hoje ele está onde? Onde Jesus está hoje, Alexandre? No céu, fazendo o quê? Ainda trabalhando em função da nossa salvação. Esse homem, esse Deus maravilhoso, Deus Criador, Deus protetor, Deus Redentor, Ele hoje está junto ao Pai, intercedendo por mim e por você. Mas como eu disse, a Andressa falou muito bem aqui à frente, nós estamos aqui para reviver a história do nascimento deste bebê. Não é verdade? Do nascimento deste bebê. Nós falamos aqui na quarta-feira que nós teremos convidados especiais aqui esta noite, né? Que nós teremos aqui José, Maria, o bebê Jesus, os nossos reis magos que viriam visitar Jesus. Nós gostaríamos então de estar recebendo